Olá, eu sou Abraão Lincoln e neste tutorial a gente vai aprender tudo sobre uma parede básica no Revit. A gente vai trabalhar sobre o comando parede, sobre toda a interface do Revit, de forma que ele contribui a criar a parede, a questão de opção, e a gente vai falar também sobre as camadas que compõem a parede, né? Qual é a função de cada camada e como é que isso se relaciona. Então estou aqui com o meu Revit aberto e primeiramente a gente vai criar um novo projeto, tá? Eu vou apertar o comando Ctrl N. Aqui aparece a aba de templates, né? Eu vou utilizar o template padrão do Revit. Esse outro template aqui de cima, inclusive, o template Archetype 1.0, eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre ele e disponibilizando ele para download gratuitamente, mas por hora vamos utilizar este template aqui, dá OK. Pronto, nossa interface está aberta. Aqui você tem o Project Browser com todas as opções de vista, todas essas questões que a gente não vai entrar, né? E desse outro lado você tem o painel de propriedades. Eu particularmente organizo dessa forma, então se você organiza de forma diferente, não vai fazer diferença para o que a gente vai fazer aqui. Então, a forma de se criar uma parede no Revit é vindo em Architecture e no comando Wall, né? Paredes, pisos, portas, janelas são chamadas de famílias especiais no Revit. Você tem um comando específico para cada uma delas. E existe também as outras famílias mais gerais, como mobiliário, famílias de sistema, esses outros, que também não é um assunto desse tutorial de hoje. Nós vamos em parede. Ao colocar um mouse em cima da parede, vai aparecer uma explicação do que é e aparece também uma miniatura de como seriam essas paredes. Então, clicando no comando, a gente tem aqui a demonstração dos tipos de paredes que vem por padrão. No caso, eu vou selecionar uma dessas genérica e a gente vai trabalhar nela, tá? Vou selecionar essas aqui de 15 centímetros e a gente vai trabalhar nela. Antes, para facilitar o nosso trabalho, eu vou mudar as unidades do nosso projeto, apertando o atalho UN. Vou selecionar, vou colocar de milímetro para metros, eu vou colocar com 2 casas decimais, não vou colocar símbolo. Aqui em área eu vou mudar também, vou colocar para 2 casas decimais, o resto vai estar correto e aqui eu vou colocar de ponto para ponto e vírgula. Essa configuração aqui ela vem padrão no template, então se você utilizar um template que já está configurado as unidades corretamente, não vai precisar fazer essa modificação. Ao você entrar no comando parede, você vai ver que a barra de propriedade ela vai mudar, as opções que tem na barra de propriedade vai mudar. Também vai aparecer esse menuzinho verde aqui, que eu não me recordo o nome, mas também não é relevante, que ele vai dar, primeiro, ele vai dizer como que a gente vai determinar as dimensões da parede, que no caso eu sempre utilizo altura, né, height. Nesse outro lado aqui, a gente vai dizer se ela é conectada a algum nível, né? Nesse caso aqui está não conectada. E quando aparece essa opção não conectada, aqui ele vai dizer ele vai pedir que você determine a altura que essa parede vai ter, se ela não está conectada a nenhum nível. Ao conectar, automaticamente ele seleciona a altura do nível. Aqui ó, você pode ver a altura como ficaria, né? 4 metros. Nesse local, aqui você seleciona o ponto da onde vai partir essa parede, né? Essa primeira opção é o centro, é a linha central da parede, né? Wall Center Line. A segunda opção é a linha central do núcleo da parede, né? Aí há uma diferença, né? Se a parede ela for assimétrica, por exemplo, depois da parte de estrutura, que a gente vai ver daqui a pouco, da camada de estrutura, se a camada interna for maior do que a camada externa, então a parede ela vai ser assimétrica. Aqui em Wall Center Line, ele vai pegar o centro absoluto da parede. Esse no Core Center Line, que é
o centro do núcleo, ele vai pegar só o centro da estrutura, então vai ficar uma linha assimétrica, por assim dizer. Você tem aqui Finish Face exterior, então é a face exterior da parede. Você tem Finish Face interior, então é a face interior da parede. Você tem Core Face exterior, então é a face do núcleo exterior, e Core Face interior. Para exemplo do que a gente vai fazer aqui, vou usar Wall Centerline. A gente vai vir aqui, tem as opções, né? Opções semelhantes às que tem aqui em cima, com a diferença aqui. Aqui nessa parte de cima, diz respeito ao comando de desenho. Então, você tem aqui o offset, né? Que é o distanciamento, e é o distanciamento do desenho em si. Então, por exemplo, eu vou colocar 1 metro aqui. Então, quando eu desenhar, a parede ela vai ser posicionada, você vê nessa linha tracejada abaixo, ela vai ser posicionada, essa linha tracejada é aonde que o mouse está desenhando, tá? E a parede está acima, e no caso, acima 1 metro. Então, basicamente, essa parte aqui, ela vai falar sobre o desenho da parede. Aqui no painel de propriedades, você vai ter Base Offset, né? Primeiro, Base Constraint é o nível aonde essa parede está conectada, onde essa parede está onde essa parede está posicionada, vamos dizer assim. Qual é o nível base? E aqui no caso tá nível base, nível 1. Top Constraint é um nível superior onde essa parede está conectada. Aqui no caso, né? Aqui está acima para o nível 2. Ok. E aqui você tem Base Offset. O que é Base Offset? É o distanciamento a partir desse nível base. Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar 10, né, como a unidade é em metros, então 10 centímetros, significa que a parede ela vai ficar flutuando a 10 centímetros do nível base. Se eu colocar menos 10 centímetros, então a parede ela vai descer 10 centímetros abaixo do nível base. Isso eu vou demonstrar futuramente. Por enquanto, a gente vai deixar esses 10 centímetros mesmo. Então, vindo aqui em Edit Type, então lembrando, todas as famílias têm essa opção Edit Type, que é editar o tipo de família. Então, você tem a família, que é o objeto universal, vamos dizer assim, o elemento do que a gente vai editar, e você tem o tipo de família, que é uma variação dessa família. Entrando aqui em tipo de família, aqui em Family, você tem Basic Wall, tá? Futuramente eu vou explicar, daqui a pouco eu vou explicar o que são esses outros dois. E aqui embaixo você tem tipo. O tipo é o que a gente selecionou, que no caso é genérico 150 milímetros. Eu vou duplicar. É aconselhável, sempre que você trabalhar com famílias no Revit, você nunca editar diretamente na família que você está trabalhando, né? Você seleciona uma família, você não edita as informações diretamente nela, porque futuramente essa família que você editou pode ser útil, e aí você perdeu as informações. O aconselhável é você duplicar essa família, que no caso é o que eu vou fazer. Ao duplicar, ele pede para que você selecione um nome para esse novo tipo de família, que no caso eu vou colocar parede básica 15 centímetros. Então, aqui é apenas o nome da parede, eu ainda não estou editando a espessura da parede, as camadas da parede, nem nada disso. Então, ok. Vamos vir aqui em Structure e vamos editar a estrutura da parede. Então, a primeira coisa que você tem aqui são os dois Core Boundary. E o que são os Core Boundary? É basicamente a limitação do núcleo da parede. Tudo que estiver acima deste Core Boundary vai ser a nossa face exterior. E tudo que estiver abaixo do nosso Core Boundary vai ser a face interior. Para a gente poder visualizar a parede, eu vou vir aqui em Preview.
E aí aqui eu posso ver o que eu estou modificando nessa parede. Então, primeiramente, eu vou colocar uma camada de 9 centímetros. Eu não quero com esse tutorial criar uma parede que existe fisicamente. Eu quero só dar um exemplo de como ficaria, como seria a criação de uma família de parede. Então vamos vir aqui, ó, nessa parte aqui de materiais. Ao clicar nessa célula dessa tabela, aparecem esses 3 pontos. Esses 3 pontos é para que eu possa selecionar um novo material. Ao clicar nos 3 pontos, vai abrir essa janela, que é a janela de materiais do Revit. Eu vou vir aqui e colocar, pode ser esse aqui, ó, uma parede simples, né? Tijolo simples. Tem esse outro aqui, não é o que eu quero, né? Vou selecionar esse outro aqui, que é tijolo comum. Aqui você já tem algumas informações. Aqui você tem o padrão de superfície, no caso de superfície do material de tijolos, e aqui você tem o padrão de corte. Então, atente para esse padrão de corte aqui. Ao clicar em OK, a nossa estrutura da parede já modificou. Já tem uma cor e já tem um padrão que foi o padrão de corte da parede selecionada. Agora, a gente vai criar mais 2 camadas acima e 2 camadas abaixo. A gente cria uma camada na parede aqui em Insert. Ao clicar em Insert, você tem a opção dessa camada que a gente vai colocar. E aqui em Up e Down, a gente posiciona essa camada nova que a gente criou. No caso, eu vou dar um Up, porque eu quero que fique acima do Core Boundary. Então, está na face exterior da nossa parede. Aí você me pergunta, tá, mas não mudou nada na pré-visualização. É porque esse nosso Core Boundary, essa nova camada ainda não tem uma espessura. Para que possa aparecer na visualização, você precisa colocar uma espessura. Aqui, ó, você olha o thickness, que é a espessura dessa camada, está em 0. Então essa camada basicamente não existe. Clicando aqui, vamos colocar, eu vou colocar um valor aleatório aqui, vou colocar 1 centímetro. Você vê que já apareceu aqui nessa parte de cima o que seria essa nova camada. Vou vir de novo criar mais uma camada, ela veio acima, né? Vou descê-la e vou colocar 5 milímetros, tá? E isso aqui vai ser o nosso reboco, pode ser o nosso reboco. Vou criar mais outras 2 camadas, vou descê-las, né? Até abaixo no Core Boundary inferior, vou repetir as mesmas espessuras. Então, detalhe, a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que aqui em cima, aqui nessa parte de cima, você já tem todas as informações de nossa parede. O Revit é um software de modelagem paramétrica. Então, tudo que a gente desenvolve com parâmetros, com informações. E até por isso, o Revit é um dos melhores programas para se trabalhar na metodologia BIM, né? BIM é a modelagem com informação. Então, o Revit, você insere informações conforme você vai trabalhando nos elementos dentro do Revit. Então, no caso aqui, a gente já vê algumas informações. Família, parede básica, tipo, parede básica de 15 centímetros. A gente tem aqui espessura total 12 centímetros, né? Que no caso você tem 9 do tijolo, você tem 5 centímetros do que seria a argamassa, você tem 1 centímetro do que seria o primeiro revestimento, mais 5 milímetros, eu falei centímetros, né? Mais 5 milímetros da outra argamassa e do outro revestimento. E aí, somando tudo, dá 12 centímetros de espessura. Aqui você tem a resistência mecânica dessa parede, que no caso está aqui 0,16 metros quadrados por quilowatts, né? Isso aqui é uma questão
específica para fazer análises, né, análises estruturais, e você tem a massa térmica, que é 10,89 kJ por quilo, né? Então, são informações que você pode utilizar em análises futuras. Então, a gente vai vir aqui e vai selecionar um material, um argamassa. Uma outra questãozinha, uma outra formazinha de se trabalhar no Revit, né? Eu selecionei o material acima, eu não preciso entrar de novo no menu e selecionar o mesmo material. Eu posso simplesmente clicar dentro até aparecer essa linha de cursor. Vou clicar em Ctrl A para selecionar todo o texto que tem dentro da célula. Ctrl C, posso vir na camada de baixo, Ctrl A e Ctrl V. Então, automaticamente, o nosso material foi aplicado, conforme se vê. Aqui, vou vir de novo, e vou selecionar a tinta branca, vou ver se tem algo aqui. White. Gypsum board, pode ser, que no caso é uma placa de gesso. Ah, não gostei dessa cor. Geralmente eu deixo minimizado essa aba da biblioteca de materiais. Então eu vou abri-la, né, já que a gente está utilizando esse template, e vou pesquisar nele também. Aqui temos alguns materiais A e C, né? Vou vir aqui e vou colocar white. Selecionei essa porcelana. Vindo aqui a aparência, a gente já vê que a cor é uma cor interessante, né? Vou vir aqui. Ok. Por enquanto, só quero colocar os materiais. Eu não vou trabalhar na criação de materiais. Eu vou fazer um vídeo futuramente só para isso, tá? Bom, então temos aqui uma parede de 12 centímetros. Eu vou deixar a parede assim mesmo, porque não é o objetivo criar uma parede real, tá? Então, vou dar OK. Já criei a parede, só que o nome não confere com o objeto que a gente criou, né? Aqui está dizendo que é uma parede de 15 centímetros, enquanto que a parede tem um tamanho final de 12. Então, vou renomear e mudar para 12 centímetros. E OK. Vou vir aqui, vou criar essas 4 aqui. Aqui está bem pequeno, vou diminuir isso aqui, que a gente possa visualizar melhor. Então vamos lá. Aqui no detalhamento, né, no nível de detalhamento do nosso desenho, eu vou colocar em Fine, para que a gente possa ver a estrutura interna. E também vou mudar a visualização de gráficos para cores consistentes, e a gente vai poder ver a camada da parede, como ela se estruturou, tá? Se a gente vier em 3D, a gente já vê as paredes que foram criadas. Então, aqui, é OK. Algumas observações interessantes sobre essa questão de paredes. Se a gente vier na própria parede e vir nessa parte aqui, a gente vai ver Graphics, né? Aqui em Graphics, a gente vai ver essa Coarse Scale Fill Pattern. É o padrão de preenchimento na escala de Coarse, que é na escala mais simples, o menos detalhado possível, não o detalhamento mais profundo, mais fino, né? A gente vindo aqui e selecionando Solid Fill, né, o preenchimento sólido, e selecionando a cor preta, o que é que vai acontecer? Vou dar OK aqui para que a gente possa visualizar. Então,
Esse tijolo aqui ele é bem escuro aqui na minha tela, mas você vê que é um vinho escuro, tá? Se eu vier aqui e mudar o nível de detalhamento para Coarse, a gente vê que a parede ela fica inteira preta, porque foi como a gente definiu lá. Eu vi gente vir e em opções e tal, mudando para poder dar esse detalhamento aqui, para poder ficar preto, sendo que não era necessário. É só vir na opção da parede e criando isso. E aí se eu quiser alguma planta que eu quero detalhar toda essa parte central da parede, então é só vir e mudar o detalhamento para Fine. E aí a gente já tem essa opção. Então agora eu quero falar o seguinte. A gente vai voltar aqui na estrutura da parede e eu vou entrar na segunda parte do que a gente vai falar aqui, que no caso é na função de cada uma das camadas da parede. Eu vou abrir uma imagem aqui para que a gente possa visualizar. Aqui, eu não sei se vocês notaram, mas aqui a gente tem essa opção aqui que é Structure. Todos os itens, todas as camadas estão com função estrutural. E o que são cada uma dessas funções? Cada função, você vê que também tem um número associado, aqui tem um, se eu vim aqui, 2, 3, 4, 5, em camada de membrana, cada um desses números tem uma função em relação ao que é prioridade, o que corta o que. Então eu crio uma parede, esse aqui foi um exemplozinho que eu criei para a gente poder explicar o que é cada uma dessas coisas. Se eu crio uma parede e eu crio uma laje que perpassa essa parede, então vamos dizer que essa parede ela vai do nível 0 até o nível 15. E em cada um desses níveis, obviamente, você tem uma laje com um piso. Então, a gente precisa dizer para o software o que deve cortar o que é prioridade no corte. Você vê que essa camada aqui, ela está em camada estrutural, ela está com função estrutural e ela corta a camada estrutural da parede. Então o Revit, sempre que tiver um piso e tiver uma parede, o Revit vai priorizar o piso em detrimento da parede. Então, se alguma coisa da parede tiver a mesma função de alguma coisa do piso, então o Revit vai cortar um no outro. Aqui você tem essa segunda camada que ela está de substrato de nível 2 e aí você tem aqui em cima o substrato de nível 2 também. E você vê que o substrato do piso corta o substrato da parede, porque é assim que funciona na própria construção civil em si. Essa outra camada aqui, ela é finish de nível 1, né? No caso seria um revestimento, a gente pode chamar assim, revestimento de nível 1 e da mesma forma aqui você tem revestimento de nível 2. E por que o revestimento de nível 1 corta o revestimento de nível 2? Porque nesse caso aqui, o de nível 1, ele tem, na escala de camadas, ele tem o nível 4. Opa, a outra imagem, esquece, outra imagem é outra coisa. Nessa camada aqui, ele tem o nível 4 de importância, o grau 4 de importância. Enquanto que no que eu selecionei na parede, ele tem grau 5. Então a estrutura, o correto de se estruturar uma parede é a camada central de núcleo, né? A estrutura central do núcleo ter função estrutural, a camada de reboco, as camadas intermediárias entre o nosso acabamento e o núcleo da nossa parede ter substrato com o nível de camada 2 e as camadas posteriores, né, ter um acabamento de nível 2 também. Então, voltando aqui, vamos colocar. Essa primeira é estrutural, essa segunda a gente vai colocar substrato, né? Aqui também substrato. Aqui a gente vai selecionar acabamento 5. Lembrando que esse acabamento 1, que tem 4 na escala, a gente utiliza para pisos. E aqui a gente utiliza para parede. Eu posso fazer o inverso, eu posso utilizar o acabamento de nível 4 para
para paredes? Eu posso utilizar. O problema é que se eu utilizar, esse revestimento aqui da parede vai estar descendo no piso. E aí é uma escolha que a gente tem que fazer. Por exemplo, se o piso ele tem um revestimento vinílico e a parede tem um revestimento de cerâmica, obviamente eu não vou colocar o piso vinílico por baixo, né? Então, da mesma forma, então nesse caso aí eu posso inverter a ordem. Mas no geral, a parede ela é colocada depois do piso. Isso é até um detalhe importante. Quando você está projetando em Revit, você já está imaginando como que isso vai ser construído, né? Você não projeta aquilo que você não sabe como que constrói. Então, Revit não é para fazer desenho. Revit não é para brincar como se eu estivesse brincando de Minecraft. Revit é para projetar. Então, quando você está projetando, você imagina como que vai ficar na obra em si. E nesse caso aqui, eu imagino que no momento que eu estou construindo o nosso projeto, primeiro eu faço o piso e depois levanto as paredes. E nesse caso aqui, eu estou imaginando vou voltar aqui para a imagem, né? Nesse caso aqui, estou imaginando uma situação em que primeiro faço a laje, depois levanto um núcleo da nossa parede. Depois eu faço as camadas de pré-piso, né? As camadas que vão fixar o revestimento do nosso piso, a nossa laje. Depois eu faço aqui as camadas as camadas intermediárias entre a face da nossa parede e o núcleo da nossa parede. E aí depois coloco o revestimento do piso e revestimento de parede. Então, eu imagino que ficou bem claro, porque eu dei muita informação acerca disso. Então, tá aqui nossa parede, totalmente estruturada e totalmente funcional. Bom, nessa última parte do vídeo, eu vou explicar o que são os outros tipos de paredes que são feitas no Revit. O Revit tem basicamente 3 tipos, né? Quando você clica no atalho WA, a forma de descobrir os atalhos das ferramentas, só para poder passar essa informação, é colocando o mouse em cima da ferramenta. Então, entre parênteses, vai aparecer o atalho. Então, em WA, você entra no comando parede. Aqui na parte de cima, você tem as Basic Walls, né? Descendo, você tem as Curtain Walls e abaixo você tem as Stacked Walls. O que é uma Curtain Wall? Curtain Wall, basicamente, é uma parede que ela é feita dentro de um grid. Então, basicamente, você cria um grid e cada partezinha desse grid, você tem um montante entre essas partes e cada partezinha você tem uma opção de parede, vamos dizer assim. Eu vou fazer um vídeo específico sobre paredes cortinas, né? E a gente vai detalhar mais o que é. E as Stacked Walls são paredes empilhadas. Eu posso criar uma parede que essa parede ela tem uma cerâmica, como no caso dessa parede que a gente criou, ela tem uma porcelana. Mas eu quero que na medida 4 metros acima, eu quero que a partir de 2 metros essa parede não tenha mais cerâmica, essa parede tem agora tinta. Então eu crio uma segunda parede com essa configuração de revestimento de tinta. E eu quero que acima de, por exemplo, 3 metros seja apenas tijolo, porque já nessa parte aí não faz sentido ter revestimento, porque é a parte entre o forro e laje, por exemplo. Se eu quero fazer isso, uma alternativa muito boa é empilhar essas paredes. Eu crio os 3 tipos de paredes que eu vou fazer e empilho uma na outra. Eu também vou fazer um tutorial específico sobre essa parede, mas foi só para explicar como cada uma delas. Se você gostou desse tutorial, eu peço que você dê o like. Na descrição do vídeo vai ter todas as nossas redes sociais. Eu estou iniciando o meu Instagram. Nesse Instagram eu vou dar dicas sobre arquitetura, sobre Revit, sobre formas de organização espacial, design de interiores, tudo isso. Você pode entrar lá, seguir, né, o nosso perfil, e eu peço que você também assine esse canal, para que você possa me incentivar a fazer novos vídeos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.